aqui com o nobre colega Dr. Ofir Cavalcante, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado do Pará, ex-presidente do Conselho Federal da OAB e atual Procurador-Geral do Estado do Pará. E por que não dizer uma grande liderança nacional da advocacia. Bom, doutor, o Observatório defende a eleição direta para o Conselho Federal. Qual a sua posição a respeito disso? O senhor é contra ou a favor? A questão da eleição direta para o Conselho Federal é uma questão que precisa cada vez mais ser debatida pela classe dos advogados. Eu penso que a ordem precisa evoluir. É necessário que haja, sim, uma regra onde toda a advocacia brasileira possa participar da escolha do seu presidente. Mas nós não podemos fazer isso de uma forma direta, numa eleição universal. Talvez a hipótese seria cada estado ter um voto. Os advogados do estado do Pará, por exemplo, eles seriam chamados e entre 2, 3, 5 candidatos, quantos fossem, eles diriam quem seria o seu representante através do voto direto e universal. E o voto do estado do Pará valeria a mesma coisa que vale o voto do Acre, o voto do Amapá, o voto de Roraima, que são estados pequenos, e também valeria a mesma coisa que vale o voto de São Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Se nós deixarmos que os grandes estados elejam, certamente vamos voltar a uma política café com leite, onde só São Paulo e Minas poderiam eleger o seu presidente. Daí porque eu sou favorável, sim, à eleição direta, mas dentro de um critério em que o voto de cada estado represente um voto no colégio eleitoral. O Observatório defende o fim do 5º Constitucional para os advogados e membros do Ministério Público. Como é sabido, o 5º tem sido desvirtuado. Atualmente, somente os filhos das autoridades da República é que têm sido nomeados para compor os tribunais. Qual a sua posição a respeito do 5º Constitucional? O senhor é a favor ou contra? Sou a favor do 5º Constitucional. Eu quero crer que, embora possa existir aqui e acolá um certo desvirtuamento, isso não retira aquilo que o 5º Constitucional pode proporcionar em termos de oxigenação da jurisprudência dos tribunais. O advogado, ele é o primeiro a ter contato com o cidadão, é quem conhece pela primeira vez o drama humano, tem uma formação profissional diferente do juiz, do membro do Ministério Público. Portanto, a meu ver, para que a justiça se torne mais humana, a presença do advogado é essencial. Não é o fato de nós termos erros que justifica o fim, sob pena de nós darmos a sequência àquele dádivo popular de que a gente pode dar o remédio para matar o paciente e não a doença. Portanto, o 5º, a meu ver, deve permanecer, mas com um critério muito mais rígido de escolha que a Ordem dos Advogados do Brasil deve exercitar para evitar eventuais desvios. Quanto a filhos de desembargadores, de ministros participarem do 5º, eu quero crer que, primeiro, os conselhos seccionais e o Conselho Federal, ao fazer a escolha, deve ter em mente que não se pode privilegiar qualquer tipo de apadrinhamento ou qualquer tipo de privilégio para essas pessoas. Acredito até que nem poderiam participar. Mas esse é um debate que a Ordem vai ter que fazer no sentido de aperfeiçoar o 5º Constitucional. Ele é interessante, ele deve permanecer, mas não pode ser desvirtuado e a Ordem tem um papel muito importante na efetivação disso. O Observatório defende 4 anos de interstício, que é o prazo que as autoridades da República devem ter para retornarem à advocacia. O senhor não acha que é uma concorrência desleal das autoridades retornarem automaticamente para o mercado? Há uma dúvida de que nós precisamos ter um critério. Hoje o critério é de 3 anos para que as autoridades que estavam no judiciário, representando a advocacia, ou até mesmo que se aposentaram, mesmo sendo juízes de carreira, voltem a advogar. O que eu defendo, acho que é uma proposta até muito mais radical do que a proposta de aumentar de 3 para 4 anos esse período de interstício. Eu defendo que nesses 3 anos, por mim não mudaria o prazo, ele fique, se for um ministro, por exemplo, do Tribunal Superior do Trabalho, ele não pode advogar na Justiça do Trabalho em todo o Brasil, e não só no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Um desembargador de um Tribunal de Justiça, a meu ver, ele não poderia advogar em todo o Estado, e não só no âmbito do Tribunal de Justiça.
Por quê? Ele tendo sido desembargador no Tribunal de Justiça de um estado qualquer, ele vai ter influência naquele juiz que está lá com a marca mais longínqua, porque um dia ele teve que decidir ou beneficiou aquele juiz, etc. E então, em tese, o juiz pode dar uma decisão favorável a ele, porque é devedor, é grato a esse desembargador. Portanto, a meu ver, não poderia ser no âmbito do tribunal, e sim no âmbito geográfico do Estado ou no âmbito geográfico do país, dependendo de ele exercer o cargo em nível estadual ou em nível nacional. Doutor Ufi, estamos em plena reforma da Previdência. Até agora, a OAB não apresentou nenhuma proposta para a nossa classe. O Observatório defende a proposta que o advogado deve recolher a Previdência juntamente com a sua anuidade. Qual a sua proposta sobre isso? Essa é uma questão extremamente complexa. A Previdência, ela requer estudos atuariais, estudos para permitir que haja uma contribuição pertinente àquilo que você vai depois ter em termos de complementação de aposentadoria, etc. A Ordem tem hoje já, isso foi implementado quando eu fui presidente, ajudei muito na construção disso, uma previdência privada, para a qual o advogado recolhe. Mas é uma previdência privada em que o advogado, é uma faculdade do advogado fazer o recolhimento ou não, dependendo das suas posses, dependendo dos seus recursos. E isso é como ele poderia recolher como qualquer outra entidade de previdência privada que tivesse um banco, etc. Também é opcional para ele. A Ordem tem uma previdência que é diferenciada na medida em que ela não deve ter lucro, enquanto que um banco tem que ter lucro. Por isso, as taxas que o advogado recolhe, que paga de administração dessa previdência, elas são inferiores àquelas que ele pagaria se fosse uma previdência privada de um banco ou de uma outra entidade. Portanto, já há hoje uma previdência e ela precisa ser implementada, precisa ter adesão maior dos advogados, precisa ser conhecida pelos advogados. Acho que muitas vezes os advogados não conhecem a existência dessa previdência e, por isso, não fazem essa opção. Agora, penso que poderia ser uma hipótese, mas a Previdência ela requer contribuições mensais. Uma contribuição anual teria que valer pelas 12 mensais e a Ordem certamente não teria como suprir isso, o advogado recolhendo uma vez por ano e a Ordem pagar os outros 11 meses, sob pena de toda a anuidade que o advogado paga ser comida por essa Previdência e a Ordem não continuar a ter o sistema funcionando de forma como funciona hoje. Portanto, é algo que precisa ser muito mais maturado, depende de maiores estudos. Doutor Ufi, primeiramente eu quero lhe agradecer e de deixar à vontade para deixar uma mensagem para os nossos colegas advogados. Quero louvar essa ideia do Observatório Nacional da Advocacia. É muito importante para a classe dos advogados que nós tenhamos cada vez mais a crítica, tenhamos cada vez mais o olhar do advogado para a sua entidade de classe, com o objetivo de construir uma advocacia mais forte nesse país. Eu tentei contribuir um pouco com isso, sendo presidente nacional, sendo presidente do Estado do Pará, e quero conclamar os colegas advogados que participem dessa ideia classista, que participem dessa força, porque a Ordem ela é maior que todos nós. A Ordem está acima de todo advogado, mas sem ela, o advogado não seria o que é, e sem o advogado, a Ordem não teria a força que tem. Portanto, vale a pena, essa luta não é uma luta em glória, é uma luta que vai gerar e tem gerado muitos efeitos para a advocacia, positivos, é claro, e para a sociedade brasileira. Por isso devemos continuar todos juntos fortalecendo a advocacia, com isso fortalecendo a cidadania e fortalecendo a justiça nesse país.